Olá, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor para você que está aí do outro lado. E hoje eu quero deixar mais um trabalho, quero deixar mais uma pregação para a tua vida em nome de Jesus. É a palavra de Deus falando com você na data de hoje em nome de Jesus, irmãos. Se você aí tiver de posse da tua Bíblia ou não tiver, pega a tua Bíblia, vamos trabalharmos juntos, vamos refletirmos juntos sobre o que Deus quer falar conosco na data de hoje, em nome de Jesus. Mas antes de nós entrarmos aqui no texto, eu quero te cumprimentar, você que está aí do outro lado, com a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor para você. Quero agradecer a você que tem acompanhado esse trabalho. Quero agradecer a você o carinho, a atenção, as mensagens recebidas durante esse ano. Você que é inscrito no canal, você que tem curtido, você que tem deixado a sua mensagem, você que tem me enviado mensagem, agradecendo o trabalho que tem feito, que eu tenho feito. Eu quero te cumprimentar e agradecer você com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus ricamente possa estar te abençoando, te guardando aí. Tenho orado para todas as pessoas que têm participado do trabalho presencial e tenho orado também para as pessoas que têm participado do trabalho, esse trabalho online que eu tenho feito, essas pregações que eu tenho colocado no canal do YouTube. Eu oro para todas as pessoas que têm, de uma forma ou de outra, participado junto comigo em nome de Jesus. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o tempo. Por que sobre o tempo? Porque nós estamos vivendo os últimos dias desse ano. Um novo ano está a nascer. E são muitas perspectivas que nós colocamos. E algumas delas até na mão de Deus. Às vezes sonhamos e almejamos coisas durante esse ano e não conseguimos. E aí o ano vira, nós renovamos a nossa força e continuaremos depositando em Deus os nossos desejos, as nossas vontades. Que seja vontade humanas, os desejos humanos da terra, ou que seja até mesmo os desejos espirituais. Então nós vamos continuar depositando na mão de Deus as nossas esperanças. Então é muito importante nós aprendermos sobre o tempo. O tempo é muito importante para nós, irmãos. Eu quero dizer aqui, antes de nós iniciarmos, que o tempo foi feito para os homens. No mundo espiritual não tem tempo. O tempo não existe dentro do mundo espiritual. O tempo existe dentro do mundo físico. Por isso que nós temos um tempo de vida, nós temos um tempo na presença de Deus, que nós podemos contar. Nós temos um tempo aí que nós guardamos aí, que nós aceitamos Jesus. Nós temos memórias, nós temos tempos, e todo esse tempo nós guardamos dentro de nós. Mas no mundo espiritual não existe tempo. E nós vamos falar sobre o tempo hoje, humanamente falando sobre o tempo e trazendo para dentro da Bíblia Sagrada. Nós vamos ler lá em Eclesiastes 3, nós vamos ler o 1 e o 2. Se você pegou a tua Bíblia, acompanhe aí em nome de Jesus. A Bíblia nos diz assim, irmãos: tudo tem o seu tempo próprio e há momento adequado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então a Bíblia está nos falando em Eclesiastes 3, a partir do primeiro, irmãos, que há tempo para todas as coisas. Então, o que Deus está falando conosco, que há tempo para todas as coisas. Então, passaremos por aflições, há tempo de aflição, há tempo de dor, há tempo de perder, há tempo de afastar das pessoas que nós amamos. Às vezes, muitas das vezes, por perda, perdemos entes queridos, pessoas especiais nas nossas vidas. Tempo de enfermidades, tempo de luta, tempo de guerra, mas também há tempo de paz, há tempo de amar, há tempo de se juntar,
há tempos de construir um momento, não, há tempo para todas as coisas. A Bíblia nos ensina que há tempo sobre todas as coisas, irmãos. E conforme esse texto que nós acabamos de ler, né, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Este tempo, irmãos, nós chamamos de cronos, que é o cronograma de Deus. É o cronograma que Deus criou para nós, que só existe para os seres vivos, igual eu disse, da terra. Porque lá na eternidade, irmãos, na eternidade não será assim. O tempo foi criado por Deus nos 4 dias da criação. No 4º dia da criação, Deus criou o tempo para que pudéssemos nos orientarmos. Deus criou o sol, a lua, as estrelas, as quais servem de sinais para definir as estações, dia e ano. Então Deus criou tudo perfeitamente para nós, irmãos. Então nós somos criados e nós vivemos dentro de um tempo, até um tempo de vida, né, nós temos aqui sobre a terra. Não tem ninguém aqui sobre a terra que é eterno, que vai viver eternamente. Nós temos um tempo de vida determinado para cada um de nós aqui sobre a terra. Então é muito importante eu falar sobre o tempo hoje, porque eu posso estar falando com pessoas aí que está desgastada pelo tempo, que está sofrendo por causa de sementes que plantou lá atrás e hoje está colhendo, às vezes, frutos ruins, momentos ruins. Posso estar falando com pessoas aí que estão vivendo um tempo aí ruim, que às vezes é de enfermidade, é de desemprego, é de luta, é de guerra familiar, é de desconforto familiar. Então existem vários tempos que nós podemos estar vivendo, e muitas das vezes nós precisamos de uma injeção de ânimo, para que Deus possa vir a falar conosco e falar assim, ó, é só um tempo, isso que você está vivendo é só um momento, isso que você está vivendo aí vai passar, isso que você está vivendo aí tem um tempo de duração. É isso que Deus quer falar conosco a respeito do tempo, irmãos. Então nós vamos aprender hoje 3 lições sobre o tempo. Eu quero trazer 3 lições sobre o tempo. A primeira lição, eu quero estar lendo lá em Hebreus 10, 17. Hebreus 10, 17, que nos diz assim: nós vamos ler 3 lições do tempo. E a primeira lição, coisa que nós devemos esquecermos, coisa que nós devemos esquecer, que nós não devemos carregar conosco. Primeiro lá em Hebreus 10, 17, em coisa que nós devemos esquecermos, acrescenta: dos seus pecados e iniquidade para sempre, de modo nenhum me lembrarei. Acrescenta: dos seus pecados e iniquidades para sempre, e de modo nenhum me lembrarei. No 18 fala assim: pois onde há remissão de pecado, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Olha o que Deus está falando conosco, irmãos, lá em Hebreus 10, a partir do 17, que a partir do momento que eu elevo a Deus o pedido de perdão, a partir do momento que eu coloco o perdão dos meus erros, dos meus pecados diante de Deus, a palavra de Deus está nos confessando aqui, está falando para mim e para você, que o nosso pecado não é lembrado mais. Ele apaga todas as nossas transgressões, irmãos. Hebreus 10, 17 e 18 foi o que nós lemos. Vamos ler mais um, lá em Mateus 6, 12. Mateus 6, nós vamos ler o 12. Mateus 6, 12 é onde tem a oração do Pai Nosso, que nos fala assim, ó: perdoa-nos nossas dívidas, assim como
perdoamos os nossos devedores. É a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. É nós, como seres humanos, através dessa oração, pedindo ao Senhor para perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos as dívidas daquelas pessoas que nos magoou, daquelas pessoas que nos feriu. Então, é uma troca de amor, é uma troca de perdão. Deus perdoa a minha dívida e eu perdoo a dívida das pessoas que me feriram, que me magoou, que me machucou. Aí uma troca de perdão. Então, se Deus está me perdoando, automaticamente Ele está me ensinando também a perdoarmos o próximo, irmãos. Nós temos que aprendermos, nós temos que entendermos que nós somos perdoados por Deus, e também nós temos que dar o perdão às pessoas que nos feriram, que nos machucaram, né, que durante esse ano que fez algo ruim com você, às vezes um fuxico, uma fofoca, ou mentira, e você ficou muito chateado, mas Deus está mandando você perdoar essa pessoa, irmãos. Então a palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça, que está lá em 1 João 1,9. Se nós confessarmos, nós pedimos perdão para Ele, se nós orarmos e pedimos perdão a Deus sobre as nossas falhas, lá em 1 João 1,9 nos fala, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então não vai existir peso de pecado sobre nós, se nós confessarmos o nosso pecado para Deus. E também lá em Efésios 4:32, diz que devemos perdoar uns aos outros. E Mateus também fala que nós temos que recebemos o perdão de Deus e também perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Então é uma troca de favores, irmãos, de Deus para com nós e de nós para com as outras pessoas. E por que eu falo de perdão, irmãos? Porque se eu não perdoo, e se eu carrego aquela mágoa, se eu carrego aquele mal dentro de mim, aquilo vira um câncer. Então toda vez que eu ouvir a voz daquela pessoa, toda vez que eu estiver num ambiente que aquela pessoa estiver, eu vou me sentir mal, eu vou me sentir num lugar ruim, mesmo que o lugar seja bom, às vezes no seio familiar, ou dentro de uma igreja, no templo, né, ou encontrar com a pessoa dentro de um supermercado, ou de qualquer outro lugar. Se eu não liberar o perdão para aquela pessoa, aquele mal vira um câncer dentro de mim. Eu não vou conseguir matar esse câncer, porque a tendência do mal é criar uma barreira, e a tendência da barreira é aumentar cada vez mais. E é por isso que nós temos que liberarmos o perdão, irmãos. É por isso que nós temos que liberarmos o perdão, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo. Nós temos que perdoarmos uns aos outros. Mas infelizmente, ainda tem pessoas que não receberam o perdão de Deus, mesmo que Ele já tenha perdoado. E pessoas que não perdoou, mesmo tendo recebido o perdão de Deus. Então existe pessoas que às vezes recebeu o perdão de Deus, mas não perdoou as outras pessoas. Tem muitas pessoas que estão travadas com o perdão de Deus, porque está esquecendo de perdoar as pessoas que estão em sua volta. Nós estamos no mundo, irmãos. Esse mundo que nós vivemos, ele é contaminado. O mundo, ele é corrupto. O mundo, ele é negativo. O mundo, ele é falho. O mundo está cheio de pessoas falhas. O mundo está cheio de pessoas negativas. Nós, como cristãos, nós temos o hábito de acharmos que quando nós estamos na igreja ou no templo, que nós estamos no céu, que todas as pessoas que estão ali cultuando conosco, que estão ali, que nós chamamos de irmãos, de irmãs em Cristo, que são santos do Senhor, mas não são. Nós estamos em meio a pessoas falhas, e às vezes pessoas dentro da congregação, dentro da igreja, dentro do templo, ela vai te ferir, ela vai te machucar, porque existe dentro do templo, dentro da igreja, pessoas não convertidas. Existe dentro da igreja, dentro do templo, pessoas enfermas, pessoas doentes espiritualmente. Existe dentro do templo, dentro da igreja, pessoas religiosas, que ela não entendeu ainda que tudo começa pelo amor de Deus para conosco e o amor de nós para com os outros, que é os 2 mandamentos
que o Senhor Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E se nós não conseguimos perdoar, se nós não conseguimos derramar perdão sobre as outras pessoas, muitas das vezes trabalha o nosso convertimento no Senhor. Existem muitos religiosos, existem muitas pessoas enfermas, existem muitas pessoas que ainda não se converteu dentro dos templos, porque ainda não entendeu esses dois processos de amor que Jesus nos deixou, que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, coisas que nós devemos esquecer, nós lemos aí Hebreus 10:17 e Mateus 6:12, que é a primeira lição. A segunda lição, irmãos, coisa que nós não devemos esquecer. Existem as coisas que nós devemos esquecer: abrimos uma lata de lixo e jogarmos fora, que é às vezes relacionamento que não deu certo, compras que você tomou prejuízo, amizades que não eram amizades boas, que estavam destruindo a sua estrutura espiritual, pessoas que muitas vezes te fez muito mal. E aí, se você carregar isso dentro de você, vai atrapalhar a tua jornada, vai atrapalhar a tua caminhada. Então são coisas que você deve esquecer. Bola para frente. Relacionou e não deu certo, que viva um novo relacionamento, que busca novos ares, que plante novas sementes, para que um novo relacionamento, para que essa nova pessoa que vai entrar na tua vida traga um significado bom, não só dentro do mundo físico, mas dentro também do mundo espiritual. Ninguém é obrigado a viver sob jugo, ninguém é obrigado a viver sob sofrimento, Podemos buscar novos ares a partir do momento que eu me sinto escravo, que eu me sinto preso, que eu me sinto torturado ou torturada. Nós temos que buscar novos ares. Então são coisas que nós devemos esquecer. E coisas que nós não devemos esquecer. Nós vamos ler 2 versículos também, que está lá em Salmos 77. Salmos 77, nós vamos ler 11 e 12. Salmos 77, 11 e 12. Que nos fala assim: recordai os feitos do Senhor, pois lembrarei os seus milagres do passado. Os feitos que o Senhor fez na tua vida e os milagres que o Senhor fez na tua vida. A Bíblia está falando conosco no Salmo 77, no Salmo 77, a partir do 11 e o 12, que fala assim: meditarei em toda a tua obras e considerarei teus feitos poderosos. Então o Senhor está nos ensinando a nós guardarmos os bens que Ele nos dá, a transformação que Ele faz em nós. Muitas vezes nós temos que olhar para o passado e ver a pessoa que nós éramos. Nós temos que olhar para o passado e ver a transformação que Deus fez em nós. Para nós sabermos que nós somos um novo ser na presença do Senhor. Os feitos que o Senhor fez em nossas vidas, o milagre que o Senhor fez em nossas vidas. Talvez muitas pessoas vão te condenar, vão te julgar pelo passado. Talvez muitas pessoas vão te ver ainda como te via lá no passado. Mas Deus quer te ver um novo ser, um novo homem e uma nova mulher na presença dEle. Mostrando para Deus primeiro a sua nova identidade no Senhor. As pessoas talvez vão ter dificuldade disso, vão ter dificuldade de aceitação. Talvez ela vai olhar para você e ainda vai ver o teu passado. Talvez ela vai olhar para você e vai ver os teus erros do passado. Mas quando nós criamos uma nova identidade na presença do Senhor, automaticamente nós queremos que Deus nos vê primeiro. E as outras pessoas, automaticamente, com o tempo, também vão ver a transformação que Deus fez em sua vida. Então nós temos que guardar e lembrar dos grandes feitos e milagres que o Senhor fez em nós. Vamos ler lá em Salmo 103 também. Salmo 103, nós vamos ler somente o 2. Que nos diz assim, glorifica o Senhor, ó minha alma, e não te esqueça de todo os seus benefícios. Então nós temos que glorificar a nossa alma no Senhor, irmãos. Nós estamos num projeto de salvação das nossas almas. Nós estamos caminhando para a salvação das nossas almas. É por isso que nós não devemos vacilar.
Por isso que nós não devemos ser oscilante dentro como cristão, porque a partir do momento que eu oscilo, a partir do momento que eu deixo os erros permanecer, a partir do momento que eu acordo o velho homem ou a velha mulher que adormeceu há muito tempo, eu começo novamente, você participe das coisas que eu participei lá atrás. Quando eu desperto o velho homem, ou você desperta aí a velha mulher em você, nós estamos acordando aquele ser que nós queremos matar, aquele ser que nós não queremos que ele acorde mais. Mas muitas das vezes, por esquecer das coisas de Deus, nós levantamos, nós acordamos o nosso velho homem e a nossa velha mulher que está preso dentro do nosso subconsciente. O pecado é morto em nós quando nós aceitamos o Senhor e quando nós nos declaramos para Ele que nós vamos caminhar na presença dEle. Mas muitas das vezes o nosso subconsciente quer levantar, quer acordar o ser em nós que já está adormecido há muito tempo. Aquele ser que gostava de baladas, aquele ser que gostava de festas, aquele ser que gostava de bebidas, aquele ser que gostava de fumar, aquele ser que gostava de drogar, aquele ser que gostava de viver o mundo e as coisas do mundo. Ele está morto, mas ele pode reaviver no nosso subconsciente e trazer ali negatividade para a nossa vida cristã. Então, são coisas que nós devemos esquecer, irmãos. São essas coisas. E coisas que nós não devemos esquecer são os feitos de Deus. Nós não devemos esquecermos dos momentos felizes que passamos nas nossas vidas. Jamais. Se você teve um momento feliz aí, que é o dia do casamento, o dia do nascimento do filho, o dia da tua aceitação para Cristo, o dia que você se converteu ao Senhor, o dia que você resolveu dar um reviravolta na tua vida e aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Não esqueça desse dia não, porque esse feito, ele é grande, ele é glorioso para Deus, que a Bíblia nos fala que quando uma alma aceita Cristo, que há festa no céu. Então o dia que você aceitou Jesus, o dia que você aceitou a transformação na tua vida, houve festa no céu pela sua transformação, e nós não devemos esquecer desse dia. Ao contrário, nós temos que comemorarmos o aniversário desse dia, o dia que você aceitou Jesus, o dia que você passou pelas águas. Guarda isso na tua memória e lembre e relembre disso sempre, porque é o dia do seu aniversário para com Deus, que a Bíblia nos fala que o seu passado não importa mais para Deus, que o seu dia seria contado a partir desse dia da aceitação ao Senhor. Então, se você aceitou o Senhor, o teu passado morreu para Deus, e nós nascemos naquele dia, nascemos novamente para o Senhor. Então nós não devemos esquecermos desse dia, irmãos, o dia do nascimento do filho, o dia do casamento, o dia do batismo, nós não devemos esquecer. Lá em Provérbios 27:9, nos fala de pessoas que nos ajudaram nos momentos difíceis, irmãos. Não devemos esquecer também, às vezes passamos por lutas e provas. São poucas as pessoas que se colocam à disposição para nos servir, para nos ajudar, para estar conosco. Não devemos esquecer. Provérbios 27:9. Então, o texto que nós lemos também, irmãos, não devemos esquecer do que Deus fez em nossas vidas, que é cura, libertação, restauração, provisão e plano de salvação. Então, Deus tem um projeto em nós, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado, Deus nos libertou, Deus nos curou, Deus nos limpou, Deus nos purificou, para que nós viéssemos lembrarmos sempre de Deus. Então, o primeiro item, coisa que devemos esquecer. O segundo item, a segunda lição, coisa que nós não devemos esquecer. E o terceiro e último item, irmãos. Terceiro e último item, coisas que nós devemos aprender com o nosso passado. Mas você mandou esquecer o passado e agora está mandando aprender, que muitas vezes, irmãos, nós temos que carregar sobre nós as coisas que nós aprendemos, para nós não esquecermos quem nós somos. O verdadeiro cristão, ele nasce nele uma nova identidade. E é chamado de identidade de Cristo. Nós não representamos simplesmente uma bandeira de igreja. Nós não representamos um líder, um pastor, que às vezes é nosso líder. Nós representamos Cristo. A nossa identidade, ela é firmada em Cristo.
Se a igreja fechar, se você tiver sua identidade na placa da igreja, se a igreja fechar, você acabou sua identidade. Então é com o líder. Se o líder falecer, ou se o líder errar, ou se o líder desviar do Senhor, parar na fé, você também acaba com a sua identidade. Sua identidade não vai existir mais. Mas se a nossa identidade ela é formada e fixada em Cristo Jesus, teremos uma identidade enquanto nós permanecermos aqui sobre a terra. Porque seremos nós, ou tentaremos sermos todos os dias imagem e semelhança de Deus. Então, coisa que nós devemos aprender com o nosso passado. Também quero ler dois versículos. 1 Coríntios 10, 11. 1 Coríntios 10, iremos ler somente o 11. Nos fala assim, tudo isso lhe aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, para que já é chegado o fim dos séculos. Então, muitas coisas Deus nos adverte, muitas coisas nós aprendemos vivendo. Eu não vou conseguir saber o tamanho da minha fé, eu não vou conseguir medir a minha fé se eu não passar por uma provação. Eu não vou conseguir saber se eu estou em Deus e se Deus está em mim, se eu não passar por um propósito. Eu não vou conseguir saber se eu estou caminhando, agradando a Deus, ou se eu estou agradando a homens, se eu não tiver conhecimentos bíblicos. Então tudo isso aí vem para nós como forma de crescimento, como forma de fortalecimento. Às vezes usamos os erros do passado, as guerras do passado, e até mesmo quando nós conseguimos vencer essas guerras como exemplo de vida para nós e trazemos isso como experiência de vida, para que quando uma pessoa estiver passando pelo mesmo propósito, nós temos bagagem para orientarmos essa pessoa a forma que ela deve fazer para sair, para ela passar. E às vezes é por enfermidade, guerra no casamento, separações, divórcios, problemas com os filhos, muitas das vezes passamos por lutas, por guerras, para nós orientarmos outras pessoas depois. Sobrevivemos essas guerras, sobrevivemos essas lutas, para nós orientarmos, irmãos, essas pessoas depois, para que essas pessoas consigam vencer da mesma forma que nós vencemos. Então, coisa que nós devemos aprender com o nosso passado. Primeiro eu quero ler lá em Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, nós vamos ler a partir do 1. Eclesiastes 11, 1. Nós vamos ler até o 6. Lançai o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Deu uma parte para 7 e também para 8, porque não sabeis que mal virá sobre a terra. E se as nuvens estão cheias de chuva, derramarão sobre a terra. E se as árvores caem para o sul ou para o norte, no lugar que as árvores caem, ali fica deitada. Aquele que observa o vento não plantará, e o que fica observando as nuvens não colherá. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como os ossos se formam no útero da gravidez, assim também não entende as obras de Deus que fez todas as coisas. Então, às vezes, irmão, nós temos muitas coisas, muitas dúvidas a respeito das coisas de Deus, da formação de Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina é para que nós venhamos ser dependentes de Deus, não questionar as coisas de Deus, não questionar as coisas vindo da obra de Deus. Às vezes perguntamos por que as pessoas morrem, porque nós temos um tempo de vida, por que as enfermidades em crianças, porque o falecimento em crianças ainda prematuras, crianças novas, porque a morte chega, às vezes com enfermidade mortal em pessoas que ainda nem conseguiu viver um tempo, às vezes crianças de dias, vem o óbito sobre a vida dela.
Às vezes fazemos muita pergunta, né? Porque como uma criança morre dentro do útero, ainda em formação, tem muitas perguntas para nós fazermos para Deus. E às vezes tem coisas que nós não entendemos, né? Porque a morte, porque a enfermidade, porque o câncer. É uma doença tão depravada que muitas pessoas são assoladas e morrem. E às vezes cristão morre de câncer. Cristão é internado e fica ali, às vezes sequelado por algum tempo e vem a óbito. Por que o câncer? Porque muitas enfermidades, né? Porque muitas dores, porque muito sofrimento sobre nós, seres humanos, né? Se Deus é amor, né? Se o propósito de Deus é amar, porque vivemos sob um jugo ainda de dor, de morte, de sofrimento, porque vemos tantas coisas ruins no mundo, porque passamos aí debaixo de viaduto e vemos crianças, às vezes bebês no colo da mãe, deitado debaixo da marquise em papelões, né? Porque pessoas abrindo lata de lixo e pegando ali resto de comida dentro da lata de lixo para alimentar, enquanto o mundo é tão rico, enquanto o mundo está esbanjando as coisas, enquanto tem pessoas com muito dinheiro, com muitos bens, outros sem nada, outros sem um teto, outros sem uma casa para morar. Então nós temos muitas perguntas a fazer para Deus, né? Por que tantas coisas acontecem e nós não sabemos a resposta? Mas o que nós está nos ensinando aqui, né, em Eclesiastes, que algumas coisas só Deus pode explicar. Que nós venhamos ser dependentes dele, que nós venhamos aceitar o tempo que está sobre nós. Talvez você está vivendo um tempo bom, glorifica a Deus por esse tempo bom que você está vivendo. Talvez a tua vida está em ordem, a tua casa está em ordem, talvez a tua despensa, o teu celeiro está cheio, glorifica a Deus por isso. Mas talvez você também pode estar vivendo um tempo ruim, um tempo de enfermidade, um tempo de luta, um tempo de dor. Mas continue glorificando a Deus, porque Ele está falando para você que é um tempo, que é simplesmente um tempo e que tudo vai mudar. E que o tempo é da terra, não é do céu. O tempo é simplesmente para humanos na terra. No mundo espiritual não tem tempo. Um dia para Deus é um ano e um ano para Deus é um dia. Para Deus não tem tempo. Para Deus a tua vida é como abrir e piscar de olhos. A tua vida que você está vivendo aí, às vezes você está com idade avançada. Foi um piscar de olhos para Deus, porque não existe tempo para Deus. Existe um tempo para você e existe um tempo para mim. Nós temos que sabermos, vivermos e passarmos por esse tempo. Lá em 1 Coríntios 10, 11. 1 Coríntios 10, 11, eu quero ler também. 1 Coríntios 10, vamos ler somente o 11. Nos diz assim, ó: considere o tal isto, que o que somos no falar por cartas. No falar por cartas, estando ausentes, tais também seremos no agir, estando presente. Pois não ousamos contar-nos ou compararmos com algum que louvaram-se de si mesmo, mas eles, comparando-se consigo mesmo e medindo-se a si mesmo, não têm entendimento. Então, irmãos, nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo que nós estamos, não existe ninguém maior e não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas com mais responsabilidades. Às vezes uma pessoa só simplesmente que ela é líder, né, líder de igreja ou um líder de algo, uma pessoa que está ali com terno e gravata, representando pessoas, ou representando um grupo religioso, se sente maior e melhor do que as outras pessoas. Mas a Bíblia está falando conosco que nós somos todos iguais. E ao contrário, a quem há muito dado, há muito é cobrado. Às vezes ser líder espiritual, nós carregamos um peso e um sobrepeso, porque nós temos que prestar conta para Deus dos nossos feitos, dos nossos atos, e temos que prestar conta para Deus de tudo que nós falamos e orientamos as outras pessoas que nos seguem. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre as pessoas. Nós temos uma responsabilidade muito grande quando somos líder, porque quando nós fugimos daqui, da Bíblia Sagrada,
da boca de Deus, pagamos um alto preço. Quando começamos a criar invenções para enchermos igreja, quando começamos a mudar o sentido, o entendimento, simplesmente para agradar uma minoria, né, para fazer inclusão, quando nós começamos a criar uma forma diferente de pregar, com o intuito de satisfação de homens e não de satisfação de Deus, automaticamente criamos uma dívida para com Deus. A quem é muito dado, muito é cobrado. Lembre disso. Quem tem responsabilidade é cobrado também sobre a responsabilidade que tem. Então, para mim, estar falando com você aqui, para você que está me ouvindo aí do outro lado, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque se eu estiver falando aqui coisa ou algo antibíblico, algo que não está na Bíblia, automaticamente serei eu cobrado pela minha fala. A responsabilidade dá a quem tem. Então, se eu me coloco como líder, se eu me disponho como líder para Deus, eu tenho uma responsabilidade de líder, eu tenho uma responsabilidade de condução de pessoa. Eu sou um porta-voz do Senhor, mas muitas pessoas não entendem isso. Acham que ser líder é mandar, ser líder é fazer da maneira que ele quer fazer, não da maneira que a Bíblia ensina ele a fazer. Quero concluir essa mensagem, irmãos, para que ela não venha ficar extensa, que se você gostou desse trabalho, gostou dessa pregação que nós estamos falando aí sobre o tempo, que você possa, você ainda que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, se você gostou, compartilhe aí para as pessoas, para que possamos entender o tempo de todas as coisas, o tempo de Deus, o tempo de vida que nós temos, a luta que nós passamos. Muitas vezes entra a depressão, entra a ansiedade, entra um monte de coisas sobre a vida humana, mas ela não entende que ela está passando por um tempo, por um propósito, e que aquele tempo tem um tempo determinado, tem um tempo de vencimento, que dias melhores virão, outras coisas boas irão acontecer, mudanças irão acontecer devido ao tempo. Então, eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: Deus criou o tempo para que houvesse organização. Então, Deus criou o tempo para que nós venhamos nos organizar. Há tempo para todas as coisas. Não podemos vivermos o presente preso no passado. Se você quer viver um presente vitorioso, comece a apagar coisas do passado, coisas que já passou, que te fez sofrer, coisas que trouxe enfermidade, coisas que trouxeram feridas. Comece a apagar, tira da tua vida as coisas do passado. Nós não conseguiremos receber o perdão de Deus se não perdoarmos, que nós lemos aí no Pai Nosso. Nós temos que liberarmos o perdão, nós temos que zerar o mal com as outras pessoas, para que Deus venha zerar o mal que nós fizemos também. Devemos lembrar de tudo de bom que aconteceu em nossas vidas e aprendemos com tudo que já vivemos. Já viveu aí transformação, se já viveu um convertimento, se você é um convertido do Senhor, lembra de quem você era e lembra agora de quem você é. Semeando e crendo que iremos colher aqui na terra ou no céu. Então, para nós encerrarmos aqui, a semente que você planta é o fruto que você vai colher. Então, não tente, ou não ache que você vai colher frutos bons plantando sementes ruins. Quer colher coisas boas? Quer ter um ano de 2025 vitorioso? Quer ter um ano de 2025 transformado? Quer ter um ano de 2025 mudado, diferente do ano de 2024? Preste atenção na semente que você está plantando. A semente que você está plantando é o fruto que você vai colher. Se você está plantando amor, você vai colher amor. Se você está plantando perdão, você vai colher perdão. Se você está plantando coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você estiver plantando e continuar plantando coisas ruins, não tem como você colher coisas boas. Então, a semente que você planta aqui na terra, você vai colher aqui na terra ou vai colher no céu. E aproveite, irmãos, o tempo que você tem hoje. Aproveite o tempo de hoje e organize e receba o perdão de Deus. Receba sempre o perdão de Deus quando você levantar os seus olhos para o céu. E perdoe como foi perdoado.
Nós só recebemos o perdão de Deus quando nós aprendemos a perdoar. Às vezes a pessoa pede perdão a Deus todos os dias, no momento de oração, no momento ali que ela está em conexão com Deus, mas esquece de olhar para o cenário e tem pessoas ali que precisam de ser perdoadas por elas. Às vezes pessoas que nos feriu e até mesmo pessoas que nós ferimos. Às vezes é o inverso. Às vezes nós estamos falando aqui de pessoas que nos feriu, mas às vezes somos nós que ferimos uma pessoa. A pessoa está de cara fechada, está chateada com você, a pessoa está aborrecida com você, a pessoa já mandou recado falando que você já fez o mal para ela, mas você não teve coragem de ir lá e pedir o perdão para essa pessoa. Então crie coragem, vai lá e faça um conserto com essa pessoa. E creia sempre nas promessas de Deus. Deus tem promessa sobre as nossas vidas, irmãos. Deus tem promessa guardada sobre as nossas vidas. É simplesmente nós sabermos plantar a semente de hoje para nós colhermos a semente do Senhor no amanhã. Se não colheremos aqui na terra com bênção, colheremos lá no céu com a salvação das nossas almas. Quero orar para você em nome de Jesus. Mais uma vez agradeço você que tem participado, que escreveu no canal, que é inscrito no canal, que tem participado, que tem gostado do meu trabalho. Agradeço ao Senhor pela tua vida, né? Garanto a você que nós vamos entrar um ano de 2025. Eu vou estar orando para você que tem participado da célula, do culto, né? O culto online, que nós fazemos todo sábado e toda segunda-feira. Você que tem ouvido, lido as mensagens, participado das mensagens. Você aí que tem mandado mensagem para mim de agradecimento do trabalho que eu tenho feito, que tem comunicado comigo, você que tem até pedido, mandado temas de pregações para mim, eu agradeço a Deus pela tua vida e que Deus possa abençoar vocês cada vez mais e que esse ano de 2025 seja um ano de bênção sobre a tua vida. Senhor Deus e Pai, Deus, nós te louvamos, ó Deus, nós bendizemos o teu nome e nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito e o Senhor é justo, Pai. O Senhor nos ensinou, meu Deus, através dessa palavra de hoje, que existe tempo para todas as coisas, ó Deus. Que o tempo foi feito para os seres humanos, ó Deus. Que nós possamos aprender a viver cada tempo das nossas vidas, meu Deus. Que possamos, ó Deus, olharmos para frente, ó Deus. Olharmos para o Senhor, que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, ó Deus. Que possamos guardar, meu Deus, a nossa vida, a nossa alma no Senhor, Pai. E esperarmos a salvação no Senhor, Pai. Eu coloco a vida de cada ouvinte, de cada participante sobre as tuas mãos, para que seja tocado e abençoado na data de hoje, em nome de Jesus. E um feliz ano novo para cada um de vocês, em nome de Jesus. Jesus abençoa.